Botafogo. O René, respeitando, segundo o Bruno Varleu, respeitando a distância, tem uma risca atrás da linha de fundo que determina o limite para o jogador fazer o bloqueio na linha de fundo. O Bruno Varleu entendeu que o René estava respeitando o limite. Barbosa. Ganso de novo na grande área. Cuiabano de novo cruzou na primeira trave. A bola escapa, tira de cabeça Martinelli, ela sobra com o Savarino, também de cabeça ele toca no Mastriani. Jogadores do Fluminense reclamaram o Gregory. Impedimento não houve, não entendeu assim a arbitragem. Posse de bola para o Botafogo recolocado em jogo. Gregory vai fazer a reposição. Ou vai deixar. Vem um Cuiabano. Ó, Gamecam, nossa câmera de videogame te colocando na beiradinha do campo do clássico. Marlon Freitas, torcedor jogando junto, hein? Torcedor do Botafogo carregando o time no colo, enchendo o time de carinho. Matheus Martins, toca no Vitinho. Eles têm feito a dupla lá na ponta direita da equipe do Botafogo. Jair rola no grande círculo até o Gregory. Savarino. Gregory entre os zagueiros aparece para montar, para armar o time. Bom passe, Igor Jesus marcado contra dois. Martinelli acompanha. Tentou a inversão, explodiu no Marlon Freitas. Fogo amigo. Igor Jesus recupera a posse para o Botafogo e sai jogando com o Alexander Barbosa. Ao fundo, aplausos. O torcedor está gostando do time hoje. Pelo menos nessa arrancada de jogo. Canóbio protege, Vitinho vai até o final. Não dá paz para o Canóbio. Falta, o jogo está parado. O que é que você está vendo, PC? Quem está melhor? Como é que é? O Botafogo está melhor no jogo. O Fluminense está com muita dificuldade para ofensivamente ser mais participativo, mais construtivo. O Botafogo consegue pressionar a equipe do Fluminense no seu próprio campo, acompanhe essa imagem. O Fluminense está tendo dificuldade para fazer essa passagem de bola, defesa, meio de campo e ataque. Desculpa, foi uma surpresa para todo mundo essa escalação de Igor Jesus. Imagino que para o Renato também, mas assim, já deu para perceber que sai o Savarino do lado esquerdo, vai para setor de meio campo e está sobrando para jogar, né? Porque ele sai da marcação do Samuel e quando ele vai por dentro, ninguém está conseguindo encostar nele. John Arias recolheu de um pé para o outro. Cuiabano vai tomar amarelo. Liso. Um drible de futsal do colombiano. É o tic-tac do futsal. Ele faz, gente, um espacinho, parecer mesmo uma fazenda. Apelou o lateral esquerdo do Botafogo, puxando a camisa do John Arias. E por isso, exemplo do Alexander Barbosa, dois jogadores de defesa do Botafogo pendurados. Alexander Barbosa e Cuiabano. Volta já a batida de John Arias. Toca curto para o Ganso. Trabalha preferencialmente com a perna esquerda para receber de volta do Martinelli. O passe ficou curto demais. Recupera a posse, Cuiabano, solta para o Igor Jesus, ele aposta a corrida do Ignacio, que joga simples, joga cega, tira para fora. Arremesso para o Botafogo no ataque. Começa aqui atrás, Alexander Barbosa. Com o GE, você vive todas as emoções do Brasileirão. Confira a agenda de jogos, partidas em tempo real, os vídeos. Tá esperando o quê? Acesse ge.globo ou baixe o app do GE. Gregory toca no Igor Jesus. De primeiro até o Barbosa. Botafogo é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da América. Tentando recolocar o time no prumo, no trilho. Gregory enfia. Bom passe. Bom passe. Cruzamento na área. Segunda trave para o Cuiabano. Ele se atira na bola. Vai sobra com o John Arias. Samuel Xavier aparece para dar apoio. Recebe Ganso de primeira para o Bernal. Toca, circula rapidinho a equipe do Fluminense. Do outro lado aparece René. Canóbio está distante. René vai ter que fazer a ponta e a meia. Ele cai por dentro. Vem fazendo fila. Cutucou. Cruzando forte demais. Era um espaço, ele carregou. A informação. Só para registrar que o Barbosa ele já estava pendurado. Então ele não enfrenta o Bahia na próxima rodada, que é um problema do técnico Renato Paiva, já que o Bastos continua lesionado. O Deite Ricardo não está aqui no banco de reservas hoje, porque está conseguindo suspensão ou expulso contra o Atlético Mineiro. Então, na próxima rodada, Jair, Deite Ricardo provavelmente.
Sábado, 9 horas, mais uma transmissão em 4K no Sport TV, no Premier Bahia e Botafogo. O Fluminense na próxima rodada também no sábado, só que às 6h30, pega o Sport. São os próximos jogos para as duas equipes. Tem Copa do Brasil no meio do caminho. A gente está se referindo ao Campeonato Brasileiro. Savarino só escora para o Marlon Freitas. Ele faz a bola chegar para o Cuiabano, marcado pelo John Arias. O Cuiabano vai para o chão, marcação dobrada, sem falta. O Bruno Ardeu faz aquele gesto, pegou só a bola. Ganso protege, foi puxado pelo Gregory, o jogo está parado. Tá no coração, tá no Sport TV. Escalhe o poder inigualável para sua garagem. Ram, a única marca premium e exclusiva de picapes do país. O Ganso queria amarelo. O Bruno Ardeu diz: quem apita sou eu. O Ganso está dizendo: mas eu sou o capitão. Ó, o aviso prévio foi dado. A informação. Registrar que agora há pouco o Fuentes, aqui no banco do Fluminense, pediu um remédio ao Dr. Douglas Santos. Ele foi lá dentro, buscou, acabou de tomar remedinho para dor de cabeça, segundo o próprio doutor. Vocês lembram de um remedinho que fez milagre recentemente, né? Jogo contra o Corinthians, René estava mal do estômago, tomou um remedinho e fez um golaço. E ele lança, René pro John Arias, ataca o time do Fluminense, Cuiabano se afasta, John Arias bate em cima dele, em cima do lateral, ela sobra com o Ganso, segunda bola ainda do Fluminense, Martinelli pisa na bola, toca por dentro, Bernal protege, volta, Martinelli, se fecha o Botafogo, bola tocada, ameaçou devolver, Gregory cola nele, Bernal só ajeita para quem chega de trás, René valoriza a posse e toca no Ignácio, levanta a cabeça, toca na ponta, esse é Samuel Xavier, marcado pelo Cuiabano, John Arias tentou o passe de primeira, Marlon Freitas erra o passe e a posse em arremesso está com o Fluminense. O Ganso arremessou rápido ali com o Samuel Xavier, recebe de volta, dá no lateral mais uma vez, arremesso agora para o Botafogo. A bola troca de lado, vem para o Botafogo no lateral. Brasileirão do Sport TV. Santos e RB Bragantino, aquecimento Sport TV amanhã a partir das 7h30. O Paulo Andrade vai dar um recado. E depois, o último jogo da rodada, tem o fechamento Sport TV ao vivo. O André Rizek com o Denilson Show, com todo o nosso time de comentaristas, Felipe Melo. Tem aí nosso time para mais uma edição do fechamento. Bola tocada com o Martinelli, enviou o forte para o Canova. O Jair esperava pela saída do John. O John esperava pelo domínio do Jair. O Botafogo perdeu tempo, o zagueiro então tocou de lado para não se atrapalhar. Arias, Savarino bola dele. Ignácio de primeira com Freitas. O zagueiro atira até o Ganso. Que passe do Freitas, hein? Ganso levantou a cabeça, cavou pro Canóbio. Jair. Cobertura bem feita do zagueiro. Jogador jovem, contratado do Santos. Tocando para fora, tá aí ele na tela. John Arias recebeu do Samuel Xavier. Savarino marca. São as duas cabeças pensantes de lado a lado. Savarino contra o John Arias. Samuel Xavier tenta o passe, foi bloqueado. Ela cai mais uma vez no Freitas. Enfiou! O Cano não dominou. Errou o tempo da jogada. Veio com o John. O John lança. O John lança para o Igor Jesus, que domina no peito, ganha do Freitas. Igor Jesus podia bater. Marcelo está na grande área, está isolado o Igor Jesus, por isso ele perde tempo. Desce para o ataque, Matheus Martins. Escapou da marcação do René, cruzou por baixo, tira a defesa, ela fica viva. Ganso. Tem reclamação de um toque no braço. Torcida do Botafogo, Chia reclama um toque no braço na grande área. Foi o Martinelli que voltou para ajudar. A essa altura, o Marco Aurélio Ferreira, lá na salinha do vídeo, tá de olho. Savarino, acabou, que passe! Era pro Vitinho fechar como centroavante. E o Fábio fica com ela dominada. Olha o Vitinho fechando.
Ele está se entendendo bem com o Matheus Martins. Agora ele veio como atacante. Na lateral, veio por dentro, recebeu a bola cavada do Savarino, quase sai na cara do Fábio. Dominou a bola e escapuliu. Canove com o Ganso. Escorregou o Ganso. Bernal vem para passar um pano na falha do companheiro, no acidente do companheiro, arremesso para o Fluminense. O Gabriel, que é o nosso time lá no estúdio, aí o lance da play, ver se pega no braço dele. Toca antes na barriga. Para cronometrar aquele lance do Fábio. 14 segundos para a bola. A marcação foi correta. Você gosta da novidade? Gosto. Já era uma regra há muito tempo atrás, com 6 segundos, que nunca foi seguida, né? Que nunca foi cumprida. Eles deram 2 segundos de lambuja e tem que marcar. Se é regra, tem que cumprir. Tem um motivo para dar celeridade ao jogo, ritmo, fluidez. A bola dividida, sobra no campo de defesa para o Canove. O René se atrapalha, o Botafogo rouba, falta para o Botafogo. Está jogando no 220, PC. E era o que se esperava de uma equipe que veio numa atuação muito apática, muito abaixo da sua capacidade no meio da semana contra o Estudiantes de La Plata. Está conseguindo ter pelo lado esquerdo, com o Cuiabano, o Savarino, um jogo de aproximação. Esse jogador, que geralmente atua pelo lado esquerdo, está caído, Matheus Martins, que sofre essa falta, está sendo muito mais produtivo pelo lado direito. Está desenvolvendo um jogo ambicioso que não se vê quando ele entra pelo lado esquerdo. Se continuar a manter esse jogo ambicioso, ele poderá ser cada vez mais uma peça ofensiva importante para a equipe do Botafogo pelo lado direito. 2 jogadores na barreira. Savarino vai mapeando tudo que acontece na grande área. Botafogo com o Igor Jesus, com o Mastriani. Com Alexander Barbosa, com o Jair. Os caras mais altos. Todos à disposição do camisa 10. Apenas um jogador da barreira. Daí, Savarino levantou para o Jair, dividiu no ombro. Fábio fica com ela. Defende o goleiro do Fluminense. Sai jogando rapidinho com o Ganso. Samuel Xavier. Arias está pedindo, a bola vem antes, passando pelo Ganso, que devolve ao lateral. Gregor é quem faz a marcação. Ganso, Martinelli, Ganso mais uma vez, bom passe, Bernal dividiu, ela fica viva. Briga o Botafogo por mais uma jogada recuperada. Cuiabano no Igor Jesus para receber de volta. Mastriani está na grande área, Cuiabano cruzou em cima da marcação. Ignacio bem, acompanhando, lendo e tirando. Já volta com o Botafogo. Os nossos comentaristas apontam o início melhor de jogo do Botafogo. Já teve uma grande chance com o Matheus Martins. Fábio pegou, tá aí ele com ela. Matheus balança, pedala, René marca, ele freia. Tá feito o duelo de novo. Bola tocada com o Vitinho. Gregory. Aí o Savarino cruzou o Fábio. Sem dificuldade para o goleiro, que sai jogando rapidinho com o John Arias. Daqui a pouco quero saber dos comentaristas o que o Fluminense pode fazer para machucar mais o time do Botafogo. Martinelli. John Arias. Levanta a cabeça John Arias. Tentou a inversão. Perdeu para o Vitinho. Interceptado no meio do caminho. Matheus Martins. O lateral de primeira, Vitinho para o Savarino. Escapa o camisa 10. Igor Jesus pelo meio acompanha. Ele preferiu Mastriani, errou o passe.
Por que o Botafogo joga melhor? Além, é claro, da qualidade do Botafogo, o que o Fluminense, por outro lado, pode fazer, Roger? Eu acho que o Botafogo surpreendeu com a escalação e joga muito bem, deve ter treinado assim, e essa aproximação do Savarino por dentro tem tido liberdade. O Vitinho, que quando o Botafogo tem a bola, ele também afunila. Então essa construção, essa aproximação e associação por dentro tem funcionado no Botafogo. Eu acho que isso surpreende o Fluminense. Por isso que eu falo, por mais que tenha sido surpreendido, o Renato já deveria ter tido essa leitura para também congestionar esse setor de meio campo, ou traz o Canópio por dentro um pouquinho, ou você segura um dos laterais como terceiro zagueiro e adianta o outro lateral para funcionar como um cara de marcação, principalmente para não deixar essa subida do Cuiabano. Então é encaixar a primeira marcação do Fluminense. Quando você encaixa a marcação, você tem mais poder de trabalhar a bola, você vai ter uma bola mais trabalhada. Ô, Guga, e para tentar neutralizar esse dominante Botafogo, um caminho que o Fluminense tem é jogar um pouco mais aqui pelo lado direito e, como o jogo coletivo não está fluindo, explorar a individualidade do João Arias. Lembrando que o Arias tem geralmente como seu primeiro marcador Cuiabano, que está como cartão amarelo. Na cobertura do Cuiabano, o Alexander Barbosa, que também está com cartão amarelo. O jogo coletivo do Fluminense está com muita dificuldade para ser bem desenvolvido. Então é um instante de tentar apelar para jogadas individuais. E nesse aspecto, o Arias aqui pelo lado direito pode ser fundamental. Fábio atendido, o jogo está parado. Tá no coração, tá no Sport TV. Zero a 0, Newton Santos, clássico vovô. Desde 1905, o mais antigo, justificando alcunha, justificando o apelido. Ganso toca atrás. Pisa na bola o camisa 10. John Arias, de volta para o Ganso. Ganso agora para frente. Martinelli para o Cano. Marcado. Pouco pôde fazer o Cano, praticamente o espectador do jogo até aqui, o centroavante, o artilheiro do Brasil. Domina Savarino. Toca com Gregory. Distribui a jogada na ponta. Esse é Matheus Martins, o Vitinho de novo cai por dentro. O Igor Jesus se cruzar uma boa, o Vitinho tá lá! Gol! De novo ele se infiltra como atacante, troca de posição com o Matheus Martins, eles vão se entendendo, começa no Gregory, Matheus pro Igor Jesus, chegou cruzando, Vitinho, bola pro fundo do gol, placar aberto, o Botafogo jogava melhor, pula à frente no placar, por outro ângulo, na nossa Golcan, de dentro do gol não escapa nada da Vassalente, Vitinho marca, castiga, Botafogo 1-0 pro Fluminense, Roger. A gente vinha falando que o Vitinho afunila, né? Tanto o Vitinho do lado direito, quando ele vem por dentro, quanto o Savarino do lado esquerdo, quando também vai por dentro, ninguém do Fluminense acompanha. Então tem superioridade numérica por ali, jogadores com qualidade técnica para abastecer o setor ofensivo do Botafogo. Bela leitura de infiltração do Vitinho, movimento corretíssimo do Igor Jesus para atacar a diagonal. Chegou no fundo, fez o cruzamento de primeira e o Vitinho acompanhou muito bem para tocar de esquerda, né? Por enquanto só o Botafogo entendeu o jogo, a velocidade do jogo e o posicionamento que o facilita nessa partida. O Fluminense ainda não encontrou o equilíbrio necessário para bloquear as ações do Botafogo e poder ter o mínimo de posse de bola para conseguir jogar.
A torcida do Botafogo canta, você ouve. O Sport TV e o Premier contam, mostram pra você. E olha, pra ser justo, não é só esse chutão do Gregory. O Mastriani e o Igor Jesus estavam de mano, né, com o Freitas e com o Ignacio. Então isso é muito perigoso para o Fluminense, né, porque está adiantando a linha para marcar lá na frente, mas está deixando de mano atrás. Principalmente o Igor Jesus, se consegue girar, ele na velocidade vai levar vantagem. primeiro amarelo para o Fluminense no jogo, 40 minutos. Daqui a pouquinho o intervalo campeão com outros destaques do Campeonato Brasileiro. A bola já rolou. De virada o Internacional bateu Juventude por 3-1. Tivemos um empate entre Mirassol e Atlético 2-2. Outro empate encerrado para Ceará e São Paulo 1-1. Estica John. A festa por enquanto é da torcida do Botafogo, que vai acumulando 8 vitórias seguidas em cima do Fluminense com esse placar parcial. Limpa de letra, Igor Jesus faz a inversão. Que visão de jogo do centroavante. Dominou o Cuiabano, bateu mal, se precipitou. Se ele segura um pouquinho, vinha um batalhão de trás para invadir a grande área do Fluminense. Destacar a participação do Igor Jesus, né? Foi quem deu o passe pro gol. E agora essa virada e o Cuiabano pagou pela precipitação. Olha o Savarino. Se não fosse tão ansioso na definição do lance, que ele pegou inclusive com a parte externa do pé, poderia o Botafogo ter criado mais uma jogada ofensivamente perigosa. Fábio faz a reposição, tiro de meta batido. Alexander Barbosa pega a bola de frente. Igor Mastriani, ele perde na velocidade. Ignacio pisa na bola, o Freitas aparece para ajudar. O zagueiro Fernando domina, faz o giro, toca muito com o Tomalhas, ele só pisa na bola. Bernal sai daí, professor. Ele atrapalhou a jogada. Tem que acompanhar de perto, não dentro. Bruno Arleu toca com o calcanhar na bola, mata o contra-ataque do Fluminense. O Renato cospe marimbondo, porque o Fluminense tentava sair em velocidade. Ele tem que parar o jogo. Assim determina a regra quando ela toca na arbitragem. Samuel Xavier. Gilmarias limpou o Cuiabano. Ameaçou que ia tocar para trás, girou. Arias toca para o Ganso. Devolve ao colombiano. Savarino volta para ajudá-la. Bola tocada no Samuel Xavier. Carrega de frente com a marcação lateral. Tabelou legal com o Ganso de primeira. Martinelli circula o Fluminense. Ele vem, perde o Arias. Cruzou na boca do gol. Sobre o gol impedido. Sai a primeira jogada trabalhada do time do Fluminense aos 43 minutos apenas do primeiro tempo. Aí o Cano tocando. Ele voltava da condição irregular. Tocou sobre o gol impedimento marcado. Quer dizer, pelo que eu entendi, amigos, começo por você, Roger, o placar é justo, o Botafogo joga melhor. É justo, o Botafogo é melhor no primeiro tempo. A primeira jogada do Fluminense, construção aqui pelo lado direito, sempre com áreas, né, costurando, buscou a tabela por dentro com o Ganso, voltou nele, ele fez belo cruzamento, né? Faltou um pouquinho de atenção do Cano para ele poder se posicionar um passinho atrás para poder finalizar em condição. John, Jair, K9 aperta, o Botafogo joga por baixo. Gregory sai jogando com o seu companheiro ali na cabeça da área. Domina o capitão Marlon Freitas. Vai fazer a bola esticada, chegar no Cuiabano. Se projeta o Igor Jesus. Bola para ele. Igor, Ignacio na caça, na captura em cima dele. Ele toca atrás, sai com o Alexander Barbosa. Aí o Gregory abrindo a jogada com o Jair. Zagueiro toca no Matheus Martins. Marlon Freitas por dentro, Savarino mais uma vez, Mastriani de pé em pé, Savarino na grande área, cruzou, Igor na trave! Pega no pé da trave com o Fábio vendido, não sai o segundo gol do Botafogo em mais uma jogada, domina a toca, não está mais comigo.
Torcedor do Botafogo tá vendo outro time. Ó, de pé em pé. Igor escolheu o canto. Fábio vendido no contrapé por outro ângulo. O toque do Igor na testa. Pra sorte do Fluminense, deu pé na trave. Mais 4 minutos, vamos a 49. Vulgar, sem sombra de dúvida, os primeiros 45 minutos do Botafogo são os melhores da temporada. Um jogo de muita associação, de muita inteligência, de muita ocupação de espaço. Que jogo que o Botafogo está fazendo? Será que faltou ao dono de um Textor avisar que seria em abril, mas no final do mês, o torcedor está na bronca com o Renato Paiva, mas parece que nesses primeiros 45 minutos está em campo o campeão brasileiro, campeão da América. Uma atuação muito mais consistente da equipe, superior inclusive aos 45 minutos iniciais da partida contra o Palmeiras, quando o Botafogo jogou bem, inclusive merecia a vitória. Ataca de novo o Matheus Martins. Se manda Vitinho. Igor Jesus dominou na entrada da grande área. Espera pela aproximação do Matheus Martins. René fecha na marcação pra cima dele. Tá feito do duelo. 1 contra 1. René, melhor para a equipe do Fluminense. Recupera na moral, sai jogando com Canóbio. Martinelli. Domina João Arias. O primeiro dos 4 minutos acrescidos já se foi. Samuel Xavier. Bola no Ganso. Basicamente o jogo do Fluminense com a posse foi esse, né? Trocando passes laterais. Não conseguiu propriamente construir. É o que espera o torcedor tricolor na segunda etapa. Olha o Ignacio, ó. Se livrou da bola, vem contra-ataque, desce a Valante, Savarino. Pro Matheus Martins, bateu o Fábio, a bola ficou viva. Fábio de novo. O Botafogo empilha oportunidades. Gente, poderia estar 3 a 0. O Fluminense tem que rezar para acabar logo o primeiro tempo. Rezar para acabar e o Renato consertar o time. E o Renato Paiva não está acreditando nessas 2 últimas chances. Soltou uns palavrões aqui que eu não posso mencionar e aplaudiu o time. Porque do outro lado é o Fluminense que